Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é a água e por isso vamos falar sobre novas técnicas de irrigação e biotecnologia. Vamos saber também sobre as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais. No Agro Entrevista, eu conversei com a pesquisadora Maria de Lourdes Mendonça, chefe da Embrapa Solos. E por acaso você sabe para que servem os silos? Na reportagem sobre o silo Jaguaré, você descobre tudo sobre esses espaços. Continua com a gente, o Agro Nacional está só começando. E a gente começa o dia conhecendo novas técnicas de irrigação que buscam aumentar a produção de alimentos com menor quantidade de água. E também uma nova geração de plantas que precisa de menos água. Com vocês, um trecho do documentário Caminho das Águas. A água é o fator que limita o aumento da produção agrícola. Se ela estivesse mais disponível, o Brasil conseguiria fazer até 3 safras por ano. Se a gente projetasse a utilização de toda a área potencialmente irrigável brasileira, o valor bruto da produção agropecuária em mais de 400% a mais. As pesquisas com irrigação vão mais longe. Buscam aumentar a produção de alimentos com a menor quantidade possível de água e levar também desenvolvimento. E a irrigação para nós significa ter emprego, ter renda. O Vale do São Francisco retrata bem a importância da irrigação. Quando o projeto de irrigação iniciou, na década de 80, Petrolina tinha 50 mil habitantes. Hoje são mais de 300 mil. E muitos vieram para a região atraídos pelos benefícios que traria a irrigação. Sem os projetos, o vale estaria num estágio de desenvolvimento bem rudimentar, esperando pela chuva para produzir. Essa água do São Francisco significou todo o desenvolvimento que nós temos hoje aqui. Hoje, o Vale do São Francisco produz mais de 50 variedades de culturas agrícolas. Em 2013, foram produzidas quase 3 milhões de toneladas de itens agrícolas, sobretudo frutas, numa área de 90 mil hectares irrigados, num valor estimado de 1,7 bilhões de reais. Da barragem de Sobradinho, a água é bombeada para todos os projetos. Através de bombas, a água é jogada nos canais que atravessam a Caatinga, transformando o sertão em um grande tapete verde. É incrível o poder de transformação da água. A Codevasf é quem faz a concessão de água para esses irrigantes, tá certo? Onde são estabelecidos os critérios, como deve ser utilizada essa água, o que é que deve ser obedecido em termos de utilização da água. Cabe aos agricultores, organizados em condomínios, fazerem a gestão e a administração da água. Diariamente, são bombeados para esses canais 100 metros cúbicos de água por segundo, um valor considerado pequeno por tudo o que representa. A vazão do Rio São Francisco, regulada pela barragem de Sobradinho, é de 1.100 metros cúbicos por segundo. Para melhorar a gestão dessa água, a irrigação por gravidade usada no passado está com os dias contados no Vale São Francisco. Na Embrapa Semiárido, os pesquisadores trabalham com a ideia de produzir melhor utilizando menos água. A irrigação com déficit é uma tecnologia que está sendo aplicada nas videiras da região. Nesse tipo de irrigação, a partir de um determinado estágio de desenvolvimento, as plantas passam a receber água abaixo da necessidade, ou seja, quando os cachos estão formados, a planta passa a receber menos água. E aí está o segredo. No estágio final, a falta d'água faz com que as uvas tenham melhor qualidade.
essa tecnologia tem feito a diferença. O vinho que é produzido aqui no semiárido, com a prática da irrigação com déficit, ele reúne condições de apresentar uma qualidade superior. A qualidade é superior porque a uva passa a ter maior teor alcoólico e mais açúcar. Características essenciais para se produzir um bom vinho. Pensando nos ganhos, as vinícolas da região já começaram a implantar essa tecnologia. Então esse manejo racional da irrigação, ele é primordial para que possa-se ter um uso bastante eficiente da água proveniente, no caso aqui do Rio São Francisco. A agricultura irrigada do Vale é resultado dos investimentos na engenharia hidráulica, nas novas técnicas de irrigação e na biotecnologia. As pesquisas da Embrapa buscam respostas para enfrentar as mudanças no clima. A minha contribuição hoje é basicamente apoio ao melhoramento genético de plantas. Os pesquisadores já desenvolveram novas gerações de plantas que crescem com menos água. Há muitos anos realizam testes retirando de plantas mais tolerantes à seca os genes e os colocando em outra para torná-las mais resistentes. A cana-de-açúcar, a soja, o café, o trigo, entre tantas outras culturas, já não precisam de tanta água para crescerem. As pesquisas começam a viabilizar o plantio de culturas em climas não imaginados. O cerrado, que se acreditava ser inútil, transformou-se numa terra de prosperidade. 45% dos grãos são produzidos aqui. A autossuficiência do trigo no Brasil passa pelo cerrado também. A região tem potencial para produzir mais de 5 milhões de toneladas de trigo de excelente qualidade e tornar o país livre das importações. Nós conseguimos alcançar produtividades aqui em torno de 7 mil quilos por hectare, enquanto a média nacional está em torno de 2,5, 2,8 toneladas por hectare. O trigo no cerrado é irrigado e colhido na entre-safra. Inicialmente os projetos, as lavouras aqui produziam 7 toneladas utilizando 500, 550 milímetros de água. Hoje nós produzimos as mesmas 7 toneladas utilizando 400 milímetros de água. E fica o nosso agradecimento à produtora Videomakers, que gentilmente cedeu trechos do documentário Caminho das Águas, de César Romana. No próximo programa, a gente trata de irrigação por meio de barragens e bacias hidrográficas. E agora nós vamos saber o que são as PANCs, plantas alimentícias não convencionais, e qual o potencial delas para reduzir a fome no mundo. É o que você confere agora na reportagem da TV Encontro das Águas. Você já ouviu falar do termo PANC? Não é o estilo cultural, são as plantas alimentícias não convencionais, como é o caso da Ora Pronobis, que além de muito nutritiva, também é bem saborosa. O termo foi criado há cerca de 10 anos pelo biólogo e doutor em fitotecnia Valdeli Knupp. Deu origem a uma tese de doutorado sobre o potencial alimentício de plantas deste gênero em todo o território nacional. Tanto tempo de estudo resultou no livro PANCs no Brasil, que já vendeu mais de 45 mil exemplares e reúne mais de 1000 receitas. O nosso estado é um dos mais ricos fornecedores do alimento. Essa pilha de coisa bonita aqui, ó, é a chaia, Quinidósculo chaia mansa, né? Para trabalhar com PANC, a gente fala bastante em nome científico, né? Isso aqui substitui a couve. Tudo que você faz com couve, praticamente faz com isso aqui. Essa aqui, pessoal, já é bem conhecida aqui dos brasileiros, principalmente do pessoal do norte e nordeste do Brasil, que é a erva de jabuti. Jabuticá. É uma planta deliciosa, né? Super medicinal. Essa aqui sim, né? Pode comer crua, crocante, aromática, saborosa. Valdeli Knupp também é professor do Instituto Federal do Amazonas. Ele desenvolve projetos para ensinar os alunos sobre a importância das PANCs para a população mundial, tanto na economia
quanto na ecologia. O maior exemplo de como cultivá-las é o sítio que possui. Lá, tudo é plantado de maneira sustentável. Nada se perde. Isso aqui é vida para o solo. Depois que ele germina, olha aqui. Ele vira esse tapete maravilhoso aqui, ó. Ó. Ó, olha aqui. Ó, é a grama de açaí. Então todo mamão que eu como, ó, olha aqui. Mamão não é árvore. Mamoeiro é uma erva gigante. Então, olha aqui. E ele se decompõe rapidamente. Ainda está cheio de larva, né? Aqui dentro dá muita larva. Olha aqui. Essas larvas, por sinal, são comestíveis. Eu não planto, né? Eu jogo a lanço, aonde ele cai, ele nasce, ó. Olha a descompactação que ele fez do solo. Então, falar de punk é falar de agroecologia. A agenda do professor é cheia. Ele viaja rotineiramente pelo Brasil discutindo sobre o assunto que atualmente está em forte evidência. Entre as inúmeras teses defendidas por ele, a mais importante destaca o uso das punks como forma de alimentar a população. A falta de comida é um dos males que mais afetam pessoas em todos os países. Alimento é aquilo que você realmente come, que sacia a fome, que enche a barriga e que resolve um problema imediato, né? Por isso é tão importante pesquisar punk. A coisa mais importante do planeta é comida. Não existe nada mais importante que a comida. As pessoas vivem sem televisão, vivem sem o microfone, sem a câmera aí, vivem sem sapato, vivem sem tudo, por um longo período, mesmo que passe restrições. Mas não passa nem uma semana sem comida e nem 2, 3 dias sem água. Vamos fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a conversa com a pesquisadora Maria de Lourdes Mendonça, chefe da Embrapa Solos. Você vai conhecer ainda o funcionamento de um silo. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E no Agro Entrevista dessa semana, conversei com a pesquisadora e agrônoma Maria de Lourdes Mendonça, chefe da Embrapa Solos. Dá só uma olhada. E no Agro Entrevista de hoje, a gente continua o bate-papo sobre solos com Maria de Lourdes Mendonça. Obrigada aqui pela participação no Agro Entrevista. E me diz uma coisa, qual é a importância de realmente o agricultor conhecer o solo que ele vai cultivar? O solo é um recurso, né, que não é renovável na escala humana. Então, se o agricultor não cuidar bem do solo, ele vai ter perdas por erosão e outros tipos de degradação. Então, conhecer o solo é conservar um recurso através das gerações. O conhecimento do solo está diretamente relacionado à excelência na produção? Eu diria que sim, porque solo, água, clima, né? A planta precisa para produzir de solo, dos nutrientes do solo, de água e do clima, né? Da chuva, enfim. Então, é essencial que o conhecimento vai estar ligado a isso. Por exemplo, as grandes indústrias ou os grandes produtores, eles, na verdade, fazem mapeamentos mais detalhados de sua produção, fazem as análises do solo muito mais do que os pequenos, né? Eles têm recursos, mas os pequenos também têm, existe crédito agrícola e outros incentivos, né? Mas conhecer o solo é realmente não jogar dinheiro fora e não impactar o ambiente, né? Você faz tudo mais otimizado. Você falou aí do pequeno produtor, né? Em relação ao grande agricultor, ele está sempre em desvantagem por ter menos recursos? Eu acho, por exemplo, falando pela Embrapa, as tecnologias da Embrapa podem ser utilizadas por produtores de todas as escalas, pequeno, médio, grande. Por exemplo, os sistemas integrados de produção. Quando eu falo ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, você pensa logo numa fazenda enorme, com bois, com árvores, mas o pequeno produtor, ele também pode fazer sistemas integrados de produção, com rotação de cultura, com plantio direto. Aqui na região serrana, tem plantio direto com hortaliças. Pequenos produtores, você sabe que são todos pequenos produtores, né, em área montanhosa,
E as tecnologias, os sistemas de produção estão disponíveis. Na verdade, às vezes, essa comunicação, chegar até eles, acho que tem um elo que no Brasil é bastante... impacta bastante a produção, que é a falta da ATER, né, da extensão rural que a gente já teve no passado e que está sendo recomposta, mas às vezes não chega diretamente ao pequeno produtor, né? O resultado da pesquisa chegando na outra ponta. Então, às vezes, esse acesso. Agora, com as tecnologias, né, você tem muito mais acesso. Os cursos EAD, a Embrapa tem uma plataforma chamada eCampo, que tem dezenas e dezenas de cursos gratuitos, na sua grande maioria, então, que podem ser acessadas pelo produtor, com todas as tecnologias e sistemas de produção. E, de forma geral, no Brasil já tem essa cultura? Já existe essa cultura de perceber a importância, de cuidar do solo, de conhecer? A gente fala que o agricultor realmente só se dá conta quando ele perde dinheiro, né? Nós sabemos que os agricultores que aplicam fertilizantes, que fazem a recomposição da fertilidade dos solos, se ele não conhecer o solo, ele pode estar jogando dinheiro fora. Né? Porque assim, existem 13 classes de solos diferentes no Brasil e dentre essas 13 classes uma enorme variação em termos de atributos dos solos, as qualidades, né, atributos dos solos. Então assim, o solo pode ter uma variação espacial, cerca de 50 metros você já pode ter um outro solo que tem uma outra aptidão ou um outro requerimento de adubação ou de fertilização. Então na mesma propriedade, o agricultor pode lidar com mais de um tipo de solo? Vários. E variações dentro da mesma classe de solos. Então, por isso, você certamente já ouviu falar de agricultura... a gente fala digital ou mais tecnológica, em que o mapeamento do solo é feito em escalas, quase em escala real, né? E que você pode fazer essas adubações e todo o manejo do solo baseado na variabilidade espacial desse solo. A agricultura de precisão é bem isso, né? Que as grandes empresas fazem, porque elas fazem esse mapeamento quase em tempo real, e também em escalas bem grandes, né, detalhadas. Então, assim, a mesma quantidade é muito diferente, por exemplo, como é que o agricultor, a quantidade de nitrogênio que ele aplica aqui pode ser diferente do requerido daqui a 50 metros, 100 metros, 1 quilômetro na propriedade. Então, quanto mais ele conhecer esse solo em detalhe, vai otimizar não só o recurso, que ele pode gastar menos, mas isso também vai impactar no ambiente, né? Porque colocar muito nutriente, ou muito fertilizante, ou muito corretivo, ele está perdendo dinheiro também. E é nessa hora que ele se dá conta. Então, se ele tiver a análise do solo e souber o requerimento, é como um exame, né? Que a gente faz lá, vamos fazer uma série de exames para depois tomar as vitaminas certas. É mais ou menos assim para os solos também. Então, recomenda-se a análise dos solos e, com base nas análises dos solos, se faz a recomendação de correção ou de adubação. No próximo programa, a gente continua essa conversa com ela, a pesquisadora Maria de Lourdes Mendonça, explicando tudo sobre solos. Estocar, conservar e distribuir grãos. Os silos são fundamentais para a distribuição de alimentos e nessa reportagem você vai conhecer um deles, que é centenário e fica bem no coração da cidade de São Paulo, o Silo Jaguaré. O silo, basicamente, é uma unidade fabril para estocagem de produtos, né? Nós temos diversos tipos de unidades, nós temos unidades terminais, unidades de recebimento e unidades de estocagem, tanto convencional quanto a granel. Essa, particularmente, é uma unidade de estocagem a granel de produtos acabados para serem destinados efetivamente para consumidores ou usuários. Durante vários anos, nós operamos normalmente com recepção e expedição de produtos normalmente, milho, soja, trigo e tudo mais. A partir de determinado momento, quando
o urbanismo se desenvolveu na região e ela começou a ser muito utilizada, nós tivemos que deixar de secar e processar produtos. Nesse momento foi encontrado um nicho de mercado, já que esta região do Jaguaré era muito utilizada por cervejeiras. Então, estocava-se normalmente cevada para uso como matéria-prima para cervejas. Em meados de 2002, com a mudança do perfil da região, as cervejeiras deixando de operar nessa região, foram substituídas por moinhos de trigo. Nós vamos desde o armazém convencional, que opera com armazenagem de produtos ensacados e produtos industriais, no interior do estado de São Paulo e também aqui na capital. Esta unidade ela é basicamente conhecida como um silo vertical, ele tem capacidade para 20 mil toneladas. A parte de recepção de grão ela é um pouco mais trabalhosa por a questão da necessidade de elevadores e tudo mais. A partir do momento que o produto está estocado nas suas células, toda a expedição é praticamente efetuada por gravidade, com baixo custo, baixa necessidade de uso de equipamentos e baixo custo operacional. Objetivamente, nós trabalhamos com a disponibilidade do espaço, o contato do cliente, nos informando a programação de envio de produto. Conhecendo isso, é feita uma programação de para onde vai ser enviado esse produto, quando aqui chegar. Esse produto pode ficar estocado aqui pelo tempo que for necessário. Nós fazemos os tratamentos fitossanitários necessários para manter a qualidade desse produto. E quando o cliente precisar do produto, nós vamos entregá-lo na mesma moega, através de áreas de expedição. Esse produto é colocado em caminhões que fazem o que se chama aqui de bate e volta. Eles normalmente fazem uma operação, principalmente aqui que os moinhos estão muito perto. Eles carregam, vão ao moinho, descarregam, voltam para cá. Então nós temos uma programação intensa nessas fases, Historicamente, a gente consegue perceber que o tempo faz com que, de alguma maneira, o risco aumente da proliferação de pragas. Então, a gente fica muito atento a isso. Existem pragas que não são pragas do produto, mas são pragas ambientais, que é a questão do rato. Aqui na CEAGESP de São Paulo, nós temos uma preocupação maior ainda, porque, na verdade, nós estamos dentro de um ambiente onde o alimento é muito generoso em quantidade. E nós temos aqui ao nosso lado o Entreposto São Paulo, que por si só, pela quantidade de alimento disponível, faz com que esses predadores, com esses roedores e essas pompas fiquem por aqui. Então a gente tem que efetivamente não só cuidar por conta da nossa operação, mas também da região. Nossa empresa tem um setor especializado na área de segurança e medicina do trabalho. Por quê? Porque é uma área de risco de operação, Nós precisamos ficar muito atentos e graças a esse tipo de controle, a CEAGESP é reconhecida no mercado como uma empresa de alta segurança nas suas atividades. Principalmente porque são áreas que você mexe com produto, e alguns riscos são inerentes a isso. Um deles, risco de explosão, A maioria das pessoas talvez não saibam, mas o pó emanado por produtos agrícolas, milho, trigo, soja, um pó desse em suspensão em contato com uma faísca, ele pode causar uma explosão. Outro risco da operação, do setor, é a questão de pessoas entrarem dentro das áreas de atividade. Em áreas confinadas, nós temos a presença de gases, nós temos, além do risco de próprio movimento do produto. Não é incomum no setor, em algumas empresas, inclusive pessoas morrerem por terem sido soterradas por grãos que se movimentaram. Então, efetivamente, o cuidado que nós temos é muito grande. Importante ressaltar
né, que o setor de armazenagem é um setor muito importante para toda a cadeia de agronegócio do Brasil. Né? Quer dizer, a necessidade de você ter unidades como essa, com qualidade, com condição, permitem o quê? Que tenhamos preços melhores, qualidade, condição de estocagem, condição do produtor poder disponibilizar o produto dele quando ele quer, do cliente poder ter uma programação efetiva, né? Então, o setor armazenagem, ele contribui, é um setor que pouca gente conhece, né? A maioria das pessoas, eu imagino, que acham que o produto venha de um determinado lugar, já vá direto para a produção e é entregue. E não conseguem imaginar, mas sim, existe um grande setor, né, que guarda por volta de 120, 130 mil toneladas de produtos, está em condição de receber. E nós, aqui em São Paulo, somos a principal empresa pública do estado, com mais de 1 milhão de toneladas, né, quer dizer, 50 vezes esse silo aqui nós temos em disponibilidade de espaço para apoiar o agronegócio, para apoiar o consumo e apoiar no que for necessário em termos de agropecuária. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos o nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!